Narração de livro estruturado por Cristiane Batista, agradeço. Vergonha da psicanálise em história. Deleuze e Guattari. Uma palavra sobre a vergonha da psicanálise em história e em política. O procedimento é bem conhecido, são postos frente a frente o grande homem e a massa. Pretendi-se fazer a história com estas duas entidades, estes dois fantoches, o grande crustáceo e a louca invertebrada. Põe-se Édipo no começo. Tem-se, de um lado, o grande homem definido edipianamente, isto é, ele matou o pai, cometeu um assassinato que jamais finda, seja para aniquilá-lo e se identificar com a mãe, seja para interiorizá-lo, tomar o seu lugar ou se reconciliar, e, se formos aos detalhes, veremos inúmeras variantes que correspondem às soluções neuróticas, psicóticas, perversas ou normais, isto é, sublimatórias. De todo modo, o grande homem já é grande, porque bem ou mal encontrou uma certa solução original para o conflito edipiano. Hitler aniquila o pai, e nele se desencadeiam as forças da mãe cruel. Lutero interioriza o pai e estabelece um compromisso com o superego. Por outro lado, tem-se a massa, também definida edipianamente por meio de imagens parentais de segunda ordem, coletivas. Então, pode ocorrer o encontro, por exemplo, entre Lutero e os cristãos do século XVI, entre Hitler e o povo alemão, sem que essas correspondências impliquem necessariamente a identidade. Hitler desempenha o papel de pai por transfusão homossexual e em relação à massa feminina, Lutero desempenha o papel de mulher em relação ao Deus dos cristãos. Sem dúvida, para se precaver contra a justa cólera do historiador, o psicanalista esclarece que só se ocupa de uma certa ordem de causas, que também é preciso ter em conta as outras causas, mas que ele não pode fazer tudo. De resto, a maneira como se ocupa das outras é bastante elucidativa, leva em conta as instituições de uma época, a Igreja Romana do século XVI, o poder capitalista no século, mas para ver nelas, imagens parentais de uma outra ordem em que o pai e a mãe estão associados, imagens que serão dissociadas e reagrupadas de outra maneira pela ação do grande homem e da massa. Pouco importa que o tom destes livros seja freudiano ortodoxo, culturalista ou arquetípico. Tais livros só nos dão náusea. Não basta que os repudiemos dizendo que pertencem ao longínquo passado da psicanálise, são muitos os escritos ainda hoje. Também não se diga que se trata de um uso imprudente de Édipo, que outro uso quereriam fazer dele. E também não se trata de uma dimensão ambígua de psicanálise aplicada, pois o próprio Édipo já é uma aplicação, no estrito sentido da palavra. E quando os melhores psicanalistas evitam as aplicações histórico-jurídicas, não se pode dizer que as coisas estejam indo muito melhor, dado que eles se reconcentram no rochedo da castração, apresentando-o como o lugar de uma irredutível verdade insustentável, fecham-se num falocentrismo que os determina a considerar que a atividade analítica está para sempre condenada a evoluir dentro de um microcosmo familiar, e tratam ainda os investimentos diretos do campo social pela libido como simples dependências imaginárias de Édipo, quando o que seria necessário era denunciar um sonho fusional, um fantasma de retorno à unidade. A castração, dizem eles, é precisamente o que nos separa da política, o que constitui nossa originalidade de analistas que não esquecem que própria sociedade é triangular e simbólica.
Se é verdade que Édipo é obtido por assentamento ou aplicação, então ele próprio pressupõe um certo tipo de investimento libidinal do campo social, da produção e da formação desse campo. Não há Édipo individual, assim como não há fantasma individual. Édipo é um meio de integração ao grupo, tanto sob a forma adaptativa da sua própria reprodução, que o faz passar de uma geração a outra, quanto nas suas estaças neuróticas inadaptadas que bloqueiam o desejo com empécies preparados. Assim, Édipo floresce nos grupos sujeitados, onde a ordem estabelecida é investida nas suas próprias formas repressivas. E não são as formas do grupo sujeitado que dependem de projeções e identificações edipianas, mas, ao contrário, são as aplicações edipianas que dependem das determinações do grupo sujeitado, como conjunto de partida, e do seu investimento libidinal, trabalho desde os 13 anos, subir na escala social, a promoção, fazer parte dos exploradores. Portanto, há um uso segregativo das sínteses conjuntivas no inconsciente que não coincide com as divisões de classes, embora seja uma arma incomparável a serviço de uma classe dominante, ela que provoca o sentimento de ser um nos nossos, de fazer parte de uma raça superior ameaçada pelos inimigos de fora. É o caso do pequeno branco filho de pioneiros, do irlandês protestante que comemora a vitória dos seus antepassados, o fascista da raça dos senhores. Édipo é que depende de um tal sentimento nacionalista, religioso, racista, e não o inverso, não é o pai que se projeta no chefe, mas é o chefe que se aplica ao pai, seja para nos dizer você não superará seu pai, seja para nos dizer você o superará ao reencontrar nossos antepassados. Com profundidade, Lacan mostrou o liame que une Édipo à segregação. Não, porém, no sentido de que a segregação seria uma consequência de Édipo, subjacente à fraternidade dos irmãos a partir da morte do pai. Ao contrário, o uso segregativo é uma condição de Édipo na medida em que o campo social só se assenta sobre o liame familiar no caso de se pressupor um enorme arcaísmo, uma encarnação da raça em pessoa ou em espírito. Sim, sou um de vocês.